tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E qual é o conteúdo de hoje? Nós vamos estudar sobre funções e fórmulas no Google Planilhas. Então, bora começar? Primeiramente, assim como na matemática, na física, na química, que são exemplos de disciplinas que trabalham muito com fórmulas, cada uma para sua devida finalidade, nós também podemos fazer isso com planilhas eletrônicas. Então, eu coloquei aqui para vocês relembrarem de algumas fórmulas que vocês já viram na vida. Não é uma coisa totalmente distante de vocês, as fórmulas estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo. Por exemplo, se você quer calcular o número de mols, então, que é uma parte da química, que é a massa dividida pela massa molecular, a gente utiliza essa fórmula. Se a gente quer calcular a velocidade média, por exemplo, a velocidade média de um carro, então vem a questão do espaço pelo tempo. Depois, se a gente quiser trabalhar com a famosa fórmula de Bhaskara, onde a gente tem lá os valores de B, de A, de C, a gente também tem uma fórmula. As fórmulas são, então, um jeito que foi criado, né, nesse sentido aqui, com elementos matemáticos, para se prover um resultado sobre um determinado item, perfeito? A gente faz fórmulas para diversas situações. E nas planilhas, não poderia ser diferente. Então, nós temos aqui essa imagem, né, que a gente vem falando das fórmulas, porque uma fórmula ela tem como objetivo fazer cálculos com dados. Então, assim como nós já vimos que a questão dos cálculos matemáticos sempre tem que ser iniciado, né, com um sinal de igual, a gente pode fazer de dois jeitos. Então, a imagem é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente tem sempre o operador, ou seja, se é de mais, de menos, é o nosso elemento matemático que vai fazer a ligação. E a gente pode usar tanto números constantes, ou seja, 10 mais 20, que vai dar 30, ou a gente poderia utilizar as referências das células, falar, eu quero a célula A1 mais a célula B1. Então, aí eu consigo começar a trabalhar. Então, a gente está aqui desenvolvendo, né, trabalhando com as formas, sempre que começa com esse igual. E qual é o principal objetivo que a gente tem para se aprender sobre as formas? Automatizar o nosso trabalho, deixar que ele seja mais eficiente, que eu possa fazer ele em menor tempo, porque elas nos auxiliam. Existem fórmulas para as mais diversas situações. Então, a fórmula de Bhaskara veio para ajudar a gente a calcular muita coisa, não foi? A fórmula de velocidade média também. É claro que às vezes a gente não vê tanto essas coisas no dia a dia, mas com as planilhas vocês vão ver que as fórmulas são muito rápidas e nos ajudam muitíssimo. Então, nós temos agora a parte das funções. Porque se as funções, eu falei para vocês no início, né, que a gente tem as formas. E as funções, o que elas têm a ver com as fórmulas? O que é isso? Eu não sei se função é diferente de fórmula. Então, basicamente, as funções são um tipo de fórmula pré-definida. Na verdade, é como se fosse uma dentro da outra, tá? Que permitem efetuar cálculos de uma forma simples e rápida. Porque já estão ali pré-estabelecidas pela sua ferramenta. Uma função ela é constituída sempre, né, claro, pelo sinal de igual, assim como a gente já está vendo, o nome daquela função e alguns tipos de argumentos. Então, o nome da sua função, que já é estabelecido pela ferramenta que você está usando, por exemplo. No Google Planilha, se eu quero somar dois números, existe uma função já pronta para isso, que é a função soma. Esse é o nome da função, é o apelido que a gente usa, que a gente chama, eu quero a soma, eu escolho você. Então, aí a gente utiliza ela. E aí, tudo que é argumento, que é aquilo que eu vou considerar, seja números ou seja as referências das minhas células, vai ficar dentro dos parênteses. E eles são separados ou por ponto e vírgula ou por vírgula. Essa é a diferenciação. Thalia, mas eu ainda não entendi muito bem. O que diferencia a função da fórmula? Então, a função é parte presente em uma fórmula. Então, o caso da função soma, ela realiza o somatório de dois ou mais números e ela pode estar presente dentro de uma fórmula. Então, uma função ela é apenas uma das componentes de uma fórmula. E existem vários tipos de funções, como soma, média, a função de número máximo, número mínimo de um conjunto de valores e muito mais. Inclusive, o Google Sheets ele separa as funções agrupadas dentro de categorias e vocês vão ver agora como que isso funciona. Dica! As funções elas podem ser usadas sozinhas ou como parte de uma fórmula mais extensa. Cada função tem uma sintaxe, um objetivo e alguns argumentos específicos que precisam ser repassados. Esses detalhes vocês podem ver quando a gente está começando a escrever aquela função para aquilo que eu desejo. Por exemplo,
Se eu quero descobrir um número aleatório dentro de um determinado intervalo, quando eu começo a pesquisar e saber qual é a função que faz isso, eu descubro quais são os argumentos que eu preciso colocar. Por exemplo, qual é o número do início, qual é o número de fim, para ele poder fazer o sorteio desse número. Então, no uso das funções, o usuário ele não informa os operadores. Por isso que lá no caso da função soma que eu falei para vocês, não tenho mais, eu não preciso colocar, porque ela automaticamente ela já vai fazer esse cálculo. Ou seja, algo pré-definido anteriormente pela ferramenta e vocês não se precisam preocupar com outras coisas. O Google Planilhas, ele identifica isso através de uma sintaxe, como eu já comentei, e quem vai passar os dados, esses argumentos, vai ser o usuário, que tem que fazer isso da forma correta para que a função seja executada, mas a gente vai estudar um pouquinho sobre as funções aqui no nosso curso, tá bom? E daí, eu quero mostrar para vocês qual é a estrutura de uma função, então, que são comumente muito utilizadas, né? Como que a gente faz com a estrutura de uma função? Então, basicamente, as partes que nós temos. Temos aqui a descrição. Então, logo abaixo, a gente pode ver nessa primeira linha, que é a fórmula completa. Então, igual soma A2, 2 pontos, A10. Que é a fórmula que realiza a soma de um intervalo. Tudo bem? Agora, vamos entender o que é cada uma dessas partes. Primeiro, o sinal de igual. Todas as fórmulas sempre começam com um sinal de igual, obrigatoriamente, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores. Se não colocar o igual, ele não faz o cálculo, ele não realiza nenhum tipo de operação matemática. A parte que está escrito soma é um dos tipos das funções. Então, a gente usou uma função pré-definida que se chama soma, que vai realizar a soma justamente dos valores e o intervalo. Os argumentos. O argumento, aqui nesse caso, é aquilo que está dentro dos parênteses, como nós já vimos. Então, ele pode ser tanto uma única célula ou um conjunto de células. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um conjunto de células, porque a gente tem um intervalo. Então, A2, 2 pontos A10, é o intervalo de argumentos da fórmula, que são os valores que a gente vai usar para o cálculo da soma. Por que você sabe com o argumento? Então a gente vem para a próxima parte, porque é a questão dos 2 pontos. Quando a gente usa 2 pontos, a gente vai falar que é um intervalo de células. Vai dar A2 até chegar na A10. Então, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Agora, se eu usasse o ponto e vírgula, eu separo valores individualmente. Então, se eu colocasse A2, ponto e vírgula, A10, ele ia somar só o valor que está na A2 e só o valor da A10. Eles são individuais. Quando eu coloco 2 pontos, ele vai pegar todo mundo que está ali no meio também até chegar no A10. Então, por isso tem essa diferença dos 2 pontos e do ponto e vírgula. Mas é super tranquilo de poder entender também. Mas, Thalia, como que eu faço para inserir uma função? A gente vai, então, no menu Inserir. É lá que vocês podem procurar e verificar a infinidade de funções disponíveis na ferramenta do Google Planilhas. Vocês vão lá no menu suspense Inserir, depois Função. E vai aparecer uma lista de várias categorias, como categorias de banco de dados, de data, de estatística, de matemática, de Google, porque tem até funções para fazer tradução de texto. Então, tem muita coisa muito legal. E aí, vocês vão navegando entre as categorias e vendo as que mais acontecem. Existem algumas que ficam lá no início, como a de soma, a de média, a de máximo, a de mínimo, a de contar números, que são já algumas que são muito frequentes que as pessoas usam, então fica lá em cima. Mas há 16 categorias para que vocês possam analisar, e dentro dela tem várias outras funções que eu acredito que muitos de vocês nem ouviram falar, mas que então demonstra que a ferramenta é muito completa. Além disso, a gente também pode, ao digitar numa célula o símbolo de igual, e você começar a digitar aquilo que você quer, por exemplo, eu coloco igual e começo a digitar média, que eu quero uma função de média, eu já sei o que eu quero. Mas eu não sei muito bem como é o nome da função para poder colocar, então como que eu faço? Ele vai aparecendo, inclusive, sugestões, opções de funções. Então, eu comecei a digitar média, ele apareceu lá, ó, média, valor numérico entre um conjunto de dados. Ele vai até me orientando para mim saber o que eu posso escolher, qual a diferença entre elas. Então, uma coisa muito legal é isso. Inclusive, existe esse ícone FX aqui, ó, que representa a parte de função, é onde a gente sempre vai ver as informações da função que eu estou podendo trabalhar e todas as informações completas do que está dentro do parêntese, fora e tudo mais. Vou mostrar alguns detalhes para vocês agora no Google Planilhas. Abri aqui um documento, né, uma planilha eletrônica do Google Planilhas para a gente começar a trabalhar, tá bom? E eu quero mostrar para vocês as questões das funções, né, principalmente. Então, mais uma vez, eu posso escolher uma célula que eu deseje
Então, eu vou colocar aqui na D1, por exemplo, e coloco o sinal de igual. Aqui eu posso trabalhar com a minha fórmula, que pode ser, inclusive, mais complexa, maior. Eu posso combinar elementos, posso combinar funções dentro de uma fórmula. Tudo isso é possível. Mas aí eu quero vir aqui para vocês e demonstrar, ó. Eu posso, quando você clica na célula, igual eu fiz aqui agora, eu já posso selecionar o que está dentro daquele conteúdo para mim poder usar. Mas isso vai ser útil quando eu escolher a função que eu quero. Então, eu venho aqui, ó, inserir, função. Olha aqui. E quando eu passo o mouse em função, olha a quantidade. Temos aqui as mais comuns, como soma, média, contar a questão dos números, máximo, mínimo. E se eu clicar aqui em todas, olha a quantidade. E quando eu passo o mouse em cima, por exemplo, ele vai me falar para que serve. Ó, arredondar para cima. Arredonda um número para cima. Então, ele explica qual que é a finalidade da minha função. E eu estou descendo aqui para vocês verem a quantidade de funções diferentes entre si. Tem funções estatísticas, funções de data. E você também pode encontrar pelas categorias. Ó, se eu quero alguma coisa que seja conversão, por exemplo, converter para data, analisador. Banco de dados tem algumas funções que podem ser utilizadas para a parte de banco de dados aqui, de contagem, desvio padrão, extração. Consulta, olha aqui, tem outras também, ó, para índices, até aqui, ó. Questões de data, olha aqui, agora, ano. Eu quero, por exemplo, ó, data e hora atuais com um valor de data. Vou clicar até aqui para vocês verem, ó. Ah lá, agora é o nome da função. E ele me traz aqui as dicas, né, do que ele está retornando, do que a gente vai digitar. Então, a função agora, então, se eu der Enter, ah lá, ele trouxe para mim o agora, qual era a hora e qual era o dia, por exemplo. Nesse caso, é o horário aqui com esse vídeo. Então, a gente está aqui, esse vídeo é de novembro de 2021. Então, o que a gente pode fazer? Vamos aqui, vamos ver mais funções lá. Então, vamos ver aqui dados. Aí eu vou de novo. Perdão, dados não, gente. Inserir. Empolguei com os dados. Função. Aí tem outros tipos de funções. Funções estatísticas, funções de filtro, funções ligadas ao Google, como, por exemplo, o Google Translate, para traduzir idiomas. Funções relacionadas à parte lógica, para fazer comparações de e, ou, fazer esse tipo de comparação. Alguns tipos de operadores, como concatenar, dividir. Tem as funções matemáticas também, que são muito comuns, né? Então, a gente tem aqui função de média, dos números aleatórios. Então, a gente tem aqui várias funções para poder utilizar, a própria de soma. Então, tem muita coisa aqui legal de truncar. Tem muita coisa muito bacana dentre as funções aqui que a gente pode escolher. E é só começar a usar. Então, vou fazer aqui aquela mais básica que a gente já viu, que é a de soma. Como que a gente faria para somar dois números sem usar o símbolo do igual? Então, do igual não, né? De mais, sem usar o símbolo de mais. Eu começo com igual, que indica que é uma operação matemática. Eu vou digitar o nome da função. Quando eu começo a digitar aqui, ele já me traz sugestões. Então, ele trouxe alguns exemplos. Ó, vou digitar SO. Soma, ele já apareceu até o exemplo aqui, ó. Soma. Soma de uma análise de números ou células. Então, eu quero ela, ó. Soma. Abre parênteses. O que eu vou somar? Então, nesse caso aqui, eu poderia colocar quais seriam as células que eu estou usando de referência. Poderia colocar B1 mais C1. E uma coisa legal é que se eu clico com o mouse nas células que eu queria somar, ó, clico e posso ir arrastando. Ele já vai colocando tudo automático lá, ó. Então, B1, 2 pontos, F1, ou seja, vai somar todo o intervalo. Tudo bem? Agora, se eu não vou selecionar D1 e E1. Ele já usa ponto e vírgula, porque são os dois valores específicos, perfeito? Então, essa é a diferença. Então, vou colocar D1 e E1 e vou fechar parênteses e vou dar Enter. Por que ficou 0, Thalia? Porque eu não tenho valores, mas, ó, eu vou inserir os valores para vocês. 60 e aqui vou colocar 70. Automaticamente, aqui ele já vai somando. Então, vou colocar aqui 150. Ah lá, já mudou. 150 mais 70, que dá o quê? 220. E se eu clico aqui, tem sempre essa parte aqui na frente desse ícone de f de x, que me traz o que é aquela fórmula que foi lá colocada, nesse caso a função, né? Então, a função é soma, que tem a parte da fórmula, que tem lá o D1, ponto e vírgula, E1. Então, é a parte completa aqui, mas que dá lá o 220, que é o número que a gente vai trabalhar. Então, isso é muito interessante. E eu não preciso colocar sempre na frente um do outro.
Por exemplo, eu vou colocar os números aqui, 1, 2, 3, e vou até selecionar eles aqui, que vocês já aprenderam, a gente seleciona os números e arrasta, e eles vão colocando os números, por exemplo, vou colocar até 15, ó. E se eu quiser saber qual que é o somatório de todos esses números que estão aqui, que eu acabei de inserir, também posso vir aqui numa outra célula, colocar igual, soma, abre parênteses, venho aqui e seleciono todos os números com o meu mouse, fecho parêntese e Enter. Então, ele calculou que o somatório de todos esses números da coluna aqui, G, que vai de G1 até G15, que a gente tem aqui a linha 15, dá 120. Se eu mudar o número aqui ó, de 15 e colocar até 16, vocês vão ver que vai atualizar automático, ficou 121. Então, trabalhar com essas funções, com essas fórmulas, é algo muito bacana, é muito interessante, as funções têm muitas utilidades. Uma outra função muito legal que a gente pode usar seria, por exemplo, o aleatório entre. Então, eu vou colocar igual, que eu vou fazer um sorteio de um número aleatório, que é super tranquilo de trabalhar. Então, eu vou digitando, já apareceu até aqui ó, a função para me escolher. E o aleatório entre, ele vai fazer um sorteio entre dois extremos de valores. Então, opa, não terminei de digitar, viu? É importante digitar corretamente, senão a sintaxe fica errada. Então, eu vou sortear entre o número 1 e o número 50, por exemplo. Eu coloquei ponto e vírgula porque ele utiliza os extremos. Então, ele sempre espera dois argumentos, que é o caso que eu não tinha terminado de digitar, e vou dar Enter. Então, ele sorteou o número 6, o número aleatório. Então, agora, se eu fizer de novo aleatório Enter e dar Enter, se eu fizer aqui, ó, aleatório Enter, fazer copiar e fazer aqui embaixo, por exemplo, ele já mudou, colocou 12. Então, ele vai sorteando números aleatórios, também uma função super legal para poder fazer. Às vezes, você quer fazer um sorteio. Ah, quem dos alunos que vai ser sorteado aqui agora? Do número 1 até o número 15, quer ver? Ó, vou colocar 15 aqui embaixo. Quem seria o aluno que iria apresentar o trabalho primeiro? Então, aqui tem o nome, ó, a Thalia. Aí, eu vou colocar aqui o Cleiton, o Igor, a Natália, a Laila. Aí, a gente vai colocando o nome de todo mundo. Vamos colocar do Carlos. E aí, a gente vai colocando o nome de todo mundo aqui, sucessivamente. Vou colocar até asterisco aqui, várias pessoas. Então, tem mais estudantes aqui que podem ir sendo colocados. E aí, eu posso fazer um sorteio, né? Como se fosse, quem vai apresentar primeiro? Então, eu posso fazer igual, aleatório, entre. Aí, eu vou entre o número 1 e o número 15. Quem vai ser? Então, foi 4, que seria a Natália, que seria a pessoa que iria apresentar. Então, fica muito legal poder trabalhar com as planilhas e com as funções. E claro que a gente vai explorar um pouquinho mais disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima aula!